Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como é que tá do lado daí, gente? Por aqui eu estava morrendo de saudade de fazer vídeo pra vocês. Meu Deus do céu, acho que foi o tempo que eu mais passei sem fazer vídeo pra vocês. Socorro! Mas já voltei com um tema que todo mundo tem me pedido muito. Tem muito comentário, gente, do último vídeo que eu fiz lá falando sobre a loja de plantas que eu fiz. Tem um monte de comentários assim de pessoas. E aí, como é que tá? Não sei o que, dá dicas aí. E eu vim para ajudar vocês e dar dicas, não é? As dicas que eu não tive lá no começo. E por isso eu não continuei a loja. Sim, gente, a minha loja fechou porque eu não tinha essas dicas que eu vou dar para vocês. Mas agora eu tenho. Ah, só para constar, eu continuo trabalhando com plantas, só que dessa vez assim, numa empresa gigantesca, né, uma empresa bem maior, um garden, né? E aí a empresa não é minha, né, óbvio. Eu trabalho para outra pessoa, mas eu sinto muita falta da minha empresinha, tá? Era pequenininha, mas era fofa, fala sério. Quem acompanhou o vídeo lá viu como era incrível. Inclusive vou deixar linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada aí e entenderem do que eu tô falando, tá? Então vamos lá para as dicas, porque sei que tem muita gente que morre de vontade de começar um negócio com plantas, mas tem medo, insegurança, enfim. Então eu vou dar dicas para vocês que vão fazer assim a diferença no pontapé inicial. E caso vocês tenham outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. E se eu ver que tem muita gente falando, eu faço outro vídeo com outras dicas. Porque agora, né, gente, eu tô ligada lá no Garden, fico prestando atenção em tudo e posso, assim, de repente passar algumas dicas para vocês, como vou passar agora, né? Mas agora eu vou falar das minhas vivências e experiências, todas minhas. Algumas lá do Garden, tá? Prometo. Vamos começar com a primeira coisa que eu acho assim importantíssima, que eu não fiz, que é o ato de você ter fornecedores. Gente, eu não tive fornecedor nenhum, eu comecei assim do zero. Deixa eu explicar como foi que eu comecei. Meu marido desempregado, eu desempregada, e aí foi que eu pensei, meu Deus, eu preciso começar de algum lugar. Então, como eu tinha um pouquinho de conhecimento com plantas, eu resolvi, vou vender planta. Peguei R$ 150 que eu tinha no bolso, saí para comprar planta e foi isso, foi como eu comecei, tá? Fiz a estrutura lá do local, tem um vídeo aí que eu já falei para vocês que eu vou deixar aqui embaixo, então tem mostrando como foi feito aí o começo, né? Como tudo começou, mas eu não tive, né, essa coisa de fazer uma cartelinha lá de fornecedores, né? Ter uma listinha de fornecedores, gente, isso é muito importante. É a primeira dica que eu dou para vocês. Faz essa lista de fornecedores. Por quê? Porque aí você vai ver quem vai poder fornecer o que para você, entendeu? Então, se você tem 4 ou 5 fornecedores, isso vai te ajudar muito. Porque na hora que você precisar de uma planta específica, que um cliente teu pediu ou alguma coisa do tipo, você tem várias opções. Outra coisa importante, vai pesquisando pessoas que tem ao redor aí da tua cidade, ao redor, sempre tem alguém que quer um produtor, que quer te ajudar. Por exemplo, eu tive um produtor que ele fazia consignado para mim, então eu pegava as plantas nele, vendia, né, claro, pegando o meu lucro e dava a parte dele e ficava com a minha parte. Então isso se chama consignado. Então ele ganhava e eu ganhava porque eu vendia para ele, ficava com a minha parte e devolvia a parte dele, né, vamos dizer assim. Então eu acho muito legal porque aí para quem não tem um dinheiro lá extra, isso ajuda muito, né? Principalmente pra gente que começa pequenininho. Pra pessoas que começam grande não funciona, né? Tem que pagar à vista. Mas a gente tem essa vantagem. Então, tem produtor que faz isso sim, tá? Faz essa coisa do consignado. Então, se você conversar e, olha, eu vou te ajudar, tu me ajuda. Claro, sendo honesto, né, gente? Fazendo a coisa certa. Você anotar tudo bonitinho para devolver. Porque, afinal, aquela pessoa também precisa desse dinheiro, né? Então, foi assim que eu comecei. Na verdade, não foi assim que eu comecei nada. Eu não tinha isso aí. E depois que eu consegui, foi assim, me ajudou muito, né? Então, é sobre isso. A segunda dica que eu vou dar para vocês é, além dos fornecedores, vamos para a parte do Instagram, né, das redes sociais, Instagram e o WhatsApp. Então, é uma forma de você vender. Eu vendia muito, eu acho que 80% das minhas vendas eram pelo Instagram e pelo WhatsApp. E aí eu fiz um Instagram bem interessante, é o danidecor.plantas. Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu não só pegava a foto da planta, colocava lá com o preço. Não, eu fazia um textinho falando sobre aquela planta,
né? No começo eu não sabia muito como fazer esses textos, depois eu fui melhorando. Além disso, eu fiz um Instagram extremamente interessante. Por quê? Porque eu dava dicas. E aí eu comecei a estudar, gente, sobre plantas. É outra dica que eu vou dar pra vocês. Estuda sobre plantas. Por quê? Você tá lidando com um ser vivo. Então, o ato de você tá vendendo uma coisinha que é viva, que pode morrer, você precisa ter um entendimento sobre aquela planta, né? Então, eu sempre estudava, dava pesquisada lá no YouTube, no Google, às vezes tinha coisa no Instagram de outras pessoas que eu pegava lá para olhar. Então, se você quer tá vendendo aquela planta, não sabe, imagina um cliente que tá ali só achando bonitinho, vai lá e compra, né? Imagina se ele pega uma planta de sol, bota lá dentro da casa dele e mata a planta, ele vai dizer o quê? A culpa foi sua, né? Então, fica a dica para vocês. Faz um Instagram interessante e pesquisa. Então, são duas dicas em uma, tá? Faz um Instagram falando sobre iluminação para as plantas, falando sobre rega, sobre tipos de adubação, que existe assim uma variação enorme. Então eu estava sempre dando essas dicas para os meus clientes e ajudava bastante, né? Lá pelo Instagram, né? Pessoalmente eu falava, eu, né, verbalizava as coisas e tinha mais um erro aí sobre essa história aí, mas deixa eu falar aqui outra coisa. Ainda assim, sobre estudar, pesquisa, né? Então você vai ter uma propriedade a mais para o seu cliente. Então agora vamos lá para a quarta dica, que é essa que eu estou emendando tudo, porque é muita coisa para passar para vocês. Mas vai anotando, tá? Uma coisa que eu fazia, né? Eu verbalizava, então eu dizia, ó, a rosa do deserto, bota lá no sol, tipo de rega, nananã. Eu falava. O cliente saía de lá satisfeitíssimo, quando chegava em casa esquecia tudo. E assim, eu acho que 60% do meu público eram pessoas de mais idade que não têm o costume de procurar em redes sociais nada, não é? Eles não fazem pesquisas assim, eram senhorzinhos, senhorinhas que não sabiam nada de internet. Então, assim, quando eu só falava, né, ele levava maravilhoso, feliz da vida, chegava em casa, matava as plantas, porque não sabia cuidar. Então, o que acontece? Lá no Garden, a gente tem uma tagzinha que bota o nome da planta. É uma coisa importante saber o nome da planta. Se você não sabe, hoje em dia tem aplicativos que você coloca lá, ó, em cima da planta e ele vai dizer o nome da planta, vai dizer o tipo de rega, vai dizer os cuidados. Então, é uma forma de você conhecer a planta se você não sabe o nome, porque nem todo mundo que vende sabe, né? Mas você tem que saber, porque você vai ter um diferencial para o seu cliente. Então, lá no Garden a gente coloca na tag o tipo de rega, o tipo de iluminação que aquela planta precisa, se gosta de solo fértil, se não, se gosta de solo úmido, se não. Então a gente sempre bota tudo isso bonitinho e dá ao cliente. No caso, alguns clientes já sabem, então não precisa, mas alguns precisam sim. Então, pensa aí numa tagzinha diferente, numa coisa bem interessante, que vai ser um diferencial para você e vai te ajudar muito o cliente, né? Então, fica a dica. Bom, outra coisa que eu acho assim extremamente importante, agora falando sobre estrutura, né? Vamos falar agora, sair um pouquinho aí de redes e começar a parte estrutural. Para quem viu o vídeo, viu, né, que a minha loja começou lá na minha garagem, gente. Tinha R$ 150 no bolso, como eu já falei para vocês, e aí resolvi decorar lá a minha garagem e comprar planta e começar assim, no boom, sabe? Duas pessoas desempregadas dentro de casa, eu desesperada e foi como eu comecei. E aí, onde foi que eu errei? Errei que eu esqueci que a minha garagem era muito quente. Ela era muito quente e eu peguei algumas plantas diferentes, consegui um fornecedor, tal, coloquei lá dentro e matei as plantas. E aí o prejuízo veio, né? Porque eu investi um dinheiro, matou a planta tava lá mortinha e eu fiquei naquele prejuízo. Isso aí também pesou um pouquinho, tá? Eu tive uns prejuízos. Então, assim, na hora de você começar, pensa no local, seja na sua casa ou seja alugado, né? Pensa no local, se aquele local é propício para aquele tipo de planta ou o que você pode fazer. Depois que eu perdi algumas plantas lá na minha garagem, a princípio eu colocava algumas dentro da minha casa, né? E depois eu retirava e colocava, fazia esse manejo. E depois eu mudei, né? Quem assistiu aí os outros vídeos viu que eu mudei de local. Fui para uma que era a casa da minha mãe, já deixei mais organizado lá e tal. E foi bem melhor porque lá tinha ventilação, eu não perdi tanta planta, então foi assim,
Mas foi um processo que eu aprendi na tora, porque eu pensava assim, não, vou pegar as plantas, colocar tudo ali dentro da minha garagem, ficou lindo realmente, o espaço ficou muito bonito, mas por conta da quentura eu perdi muita planta. Então, na hora de você alugar ou se você vai começar algo em casa, pensa nisso, né? O que você pode fazer para deixar essas plantas saudáveis e bem, tá bom? Então, mais uma diquinha aí, anota! Gente, uma coisa que eu fiz que foi assim, não sei. A princípio, hoje eu acredito que foi um erro. A princípio, pra mim era bom, mas depois eu percebi que era um erro. Por quê? Eu vendia muito pelo Instagram e WhatsApp. No entanto, eu só abria minha loja na sexta e no sábado, que eram os dias de maiores movimentos, né? Porque tinha feira, as pessoas saem de casa. Interior, vocês sabem, né? Sexta e sábado é o dia que todo mundo sabe fazer feira. Então, quando eu abria. Se eu tivesse aberto todos os dias como uma empresa normal, eu teria fidelizado muito mais clientes. Afinal, ninguém compra só na sexta e no sábado, né? Todo dia tem gente aí querendo comprar uma planta diferente, querendo botar alguma coisa em casa. Então, eu não pensava nisso, né? Mas vendia sim pelo Instagram, mas eu poderia ter vendido muito mais e fidelizado os clientes. E aí, sobre fidelização, vamos falar de variação, né? Então, se você só tem a mesma planta, o cliente vai lá, só tem aquela planta, né? Ele vai pensar, poxa, eu não quero mais, porque eu já tenho. Então, ter variação de planta é uma coisa muito interessante. Então, vai lá para aquela primeira dica. Se você tem uma cartela de fornecedores interessantes, você consegue outras plantas interessantes, né, diferentes aí você vai ter variação de planta para oferecer para o seu cliente. No entanto, fica uma dica que eu vou dar para vocês aqui, que é assim, a chave de ouro, tá? Pesquisa sobre plantas diferentes que estão no mercado, assim, que estão chegando no mercado, porque eles estão sempre mudando geneticamente as plantas. Quer um exemplo desses? A Zamioculca. Quem conhece essa planta sabe que é uma planta assim maravilhosa, mas é simples, né? Só que chegou duas variações dela no mercado. Atualmente a gente tem a mini Zamioculca, que é a coisa mais fofa do mundo, inclusive eu dei de presente de dos namorados, e tem a Zamioculca Black, que é uma planta caríssima, belíssima, sabe? É um espetáculo da natureza, que é o meu sonho de consumo. Ainda vou tê-la, ainda não tenho. Mas assim, variação de planta. Então, se você tem uma variação, você consegue encantar o seu público com coisas diferentes, né? Então, essa dica aí eu acho bem interessante, tá? E vamos para uma dica que eu não percebia. De verdade, eu não percebia. Até eu começar a trabalhar no Garden e vi que a minha chefe investe pesado nisso. Que são o que, gente? As embalagens. Gente, faz toda a diferença. Sério. Imagina aí. Tu vai numa loja e volta com uma plantinha numa sacolinha de chaco-chaco, que a gente chama aqui. Uma sacolinha plástica, né? E você vai meio assim, né? Só uma planta lá numa sacolinha. Agora imagina se tu vai lá naquele mesmo local e a pessoa coloca numa sacolinha daquelas de papel, bonitinha, bota um lacinho, bota uma tag lá, falando os cuidados da planta. Olha a diferença que é. Gente, ela investe muito em embalagem e dá muito certo. Inclusive, ela criou, desenvolveu umas caixas diferentes, assim, quem já foi lá no Garden viu que a embalagem é diferente, ela foi criação dela, tudo lindo. E, gente, foi, sabe o que eu posso dizer assim, ó, divisor de águas, sabe? Mudou muito, as pessoas vão lá e tem gente que diz assim, ó, vim aqui só por causa da embalagem. Então você tem noção do que eu tô falando, de como a embalagem é importante. Então, foi uma coisa que eu percebi lá e que quero, assim, compartilhar com vocês. Espero que ela não assista esse vídeo pra não me matar. Vai dizer, menina, tu tá dando as dicas do Garden, mulher. Faz isso não. Espero que ela não assista, mas é sobre isso. Bom, gente, é isso. São dicas, assim, que eu acho valiosíssimas, preciosas. Que se hoje eu tivesse esse entendimento, a minha loja provavelmente estaria aberta. Eu estaria rica já, né? Mas não aconteceu. Tem muita coisa ainda que eu posso falar pra vocês, tem muita dica. Então, se vocês têm dúvidas, se vocês querem deixar sugestão aí de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E eu vou responder com certeza. A gente vai lá no meu Instagram, é 123 Dona Decor, que é o Instagram oficial da pessoa aqui. Me segue lá pra acompanhar algumas coisas. Se preparem, porque eu prometo que eu vou fazer muito vídeo pra vocês. Um beijo, ó, bem grande no coração. Se inscreve aqui no canal, divulga os meus vídeos pra me ajudar. E se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui que eu tiro, tá bom?
Tchau, pessoal. Beijo no coração. Ó, paz e amor.